Estamos aqui de volta no nosso podcast Eu Nascia, o podcast onde você conhece tudo o que acontece nos bastidores aqui da Companhia Atlética. Nós entrevistamos profissionais de educação física, professores, médicos, parceiros, alunos, personal trainers, enfim, toda a nossa comunidade aqui da Companhia Atlética você conhece no nosso podcast. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui para se inscrever. Toda semana nós temos temas novos, conteúdos novos, para você ficar por dentro, então, de tudo que acontece aqui na companhia. E eu tenho hoje o prazer de receber aqui no nosso podcast o Jander Lazzaroni, que é nosso professor de natação, profissional de educação física, atleta e agora também recordista mundial. Jander, que prazer receber você aqui hoje para contar um pouquinho da sua história aqui para nós. Mônica, é um prazer. Estou honrado em fazer esse quadro com você. Jander, conta um pouquinho para a gente. Quando foi que começou a história da natação na tua vida? Então, a natação, Mônica, começou quando eu era bem pequeno, uns 6, 7 anos, numa cidade chamada Muriaé, Minas Gerais. Uma cidade que minha avó, ela já nadava e ela me convidou para começar as aulas de natação. E eu gostei muito, fui desenvolvendo, fui crescendo. Aí dessa pequena academia que eu treinava, eu comecei já a competir. E a partir daí a cidade, como era muito pequenininha, a ideia foi ir para uma cidade um pouquinho maior para ter outros eventos, outros campeonatos, outros atletas, enfim. E daí eu comecei a nadar em Juiz de Fora. E de Juiz de Fora eu vim parar aqui em São José dos Campos com 12, 13 anos. Aí já comecei a nadar na Associação Esportiva São José. E eu fiquei desde então. De 1997 para 98 até 2018 eu nadei profissionalmente com a equipe de São José dos Campos, representando São José. Então, a sua primeira competição de natação, você tinha quantos anos, Jander? A minha primeira competição eu tinha 8 anos de idade, que foi em Minas. E aí depois você também foi para a Faculdade de Educação Física, em função da natação? Na verdade, não. Eu sempre gostei de esporte. E assim, a rotina de treino, mesmo na minha fase de 12, 13, 14, 15 anos, era bem intensa. Então, a gente tinha várias horas que a gente cumpria dentro da piscina. E isso a gente ia conciliando junto com os estudos. Como eu já gostava de esporte, gostava de nadar, a educação física foi algo que me chamou a atenção, porque eu gostava de estar num ambiente competitivo e sabia que a educação física poderia exercer isso futuramente, como treinador, ensinando outras crianças, enfim, passando alguma coisa do esporte para os jovens. E Jander, na sua carreira como atleta de natação, o que tem assim de marcante nessa tua fase de infância, de adolescência? Quais são algumas histórias ou alguns fatos que você lembra assim com muita clareza? Olha, teve um fato muito legal que aconteceu uma vez numa competição que foi em Belo Horizonte. A gente era bem pequeno, foi um revezamento, 4 integrantes. Aí a gente era muito pequeno, tinha uns 9 para 10, era mirim assim. Meu treinador, ele chegou e falou assim, vamos lá, vamos treinar, vamos competir. Eu acho que dá pra gente pegar uma medalha nesse Campeonato Mineiro. E naquela época não tinha uns trajes tecnológicos, não dava de sunguinha, então era tudo óculos, era tudo da época, né? Era o que tinha mais moderno para aquela época. E esse meu amigo, ele simplesmente não amarrou a sunga para nadar o revezamento. E ele esqueceu, enfim. Ele pulou, ele perdeu a sunga, ele ficou praticamente pelado na piscina, ele nadou 25 metros, aí ele parou para pegar a sunga, colocar a sunga de novo, terminou a prova, que ele estava no meio do revezamento. A gente não foi desclassificado, porque assim, o árbitro eu acho que viu que valeu a intenção ali, a gente não pegou medalha nesse revezamento, mas foi uma coisa engraçada, uma coisa que hoje dificilmente isso vai acontecer, né? Hoje não tem como, aquelas roupas hoje são bem apertadas, né? Então se você pular, ela não vai cair, o máximo que vai acontecer vai encher um pouco de água, você vai perder um pouco do rendimento. Mas naquela época era sunga, então isso foi uma coisa muito engraçada que aconteceu.
ficou para a história, era bem pequeno, tem mais de 30 anos atrás. Aproveitando a deixa sua, né, e eu acredito que as pessoas de casa, nem todo mundo sabe o que é essa roupa tecnológica. Como é que é feita essa roupa? Qual que é a característica principal dela e para que ela serve numa competição? Exatamente. As roupas tecnológicas surgiram da época da Olimpíadas de 2000, um pouquinho antes. Aí veio aquele nadador conhecido, vocês devem conhecer, que é o Ian Thorpe. Ele usava umas roupas inteiras e até tinha que cortar essas roupas, porque de tão apertadas que elas eram. E de fato essas roupas, eles criaram uma película, que eles falaram que essa película era algo que melhorava o deslize dentro da água, né? Você flutuava mais, e esse material, para a época, era muito avançado. Depois de um tempo dessa roupa, foi na época de 2000, 2004, Jogos Olímpicos de Sydney, depois Atenas, eles começaram a desenvolver uma roupa que tem um pouquinho acho que tem até fibra de carbono, então melhora a flutuação, tem um pouquinho menos de borracha. Então, assim, a roupa nada mais é para você manter o teu corpo na superfície, flutuando, para fazer com que o teu corpo deslize mais na água e pegue menos bolha, ele dá menos resistência assim, contra a água. Então, de fato, a roupa é para ajudar o atleta. Mas hoje, as roupas permitidas para homens é até a bermuda. Então, até a bermuda a gente pode usar, e as meninas podem usar o macaquinho, que é a bermudinha com parte superior. Não tem mais aquelas roupas inteiras, não são mais permitidas essas roupas, porque teve um campeonato mundial que eles bateram mais de 40 recordes mundiais em um evento só, por causa dessa roupa que ajudava demais os atletas e a performance, né? Então vamos reduzir o tamanho dessa roupa, porque a gente quer ver um evento também que seja um recorde mundial mais difícil de ser quebrado, né? Não em todos os eventos e nem em todas as provas. Então, hoje, apesar de ser um modelo diferente, essas roupas tecnológicas ainda são permitidas e elas são usadas para facilitar esse deslizamento e a flutuação. São permitidas dentro da água essas roupas, tem várias marcas que utilizam, e também, inclusive, na águas abertas também tem umas roupas de borracha, porque daí a roupa de borracha mais espessa, ela ajuda na temperatura corporal também. Então, no mar, influencia a temperatura, que vai influenciar a performance. E na piscina, a temperatura é mais ou menos controlada. O órgão, ele segue mais ou menos um plano de temperatura para ter um rendimento ideal. Mas as roupas de piscina são muito mais finas do que a de águas abertas. Entendi. Janeira, ainda na tua infância, adolescência, você já conseguiu alguns títulos, né? Já assim, regionais, junto com a associação, enfim, quais que foram esses principais? O que você tem de... Quando eu cheguei em São José, eu era vice-campeão mineiro na época, nadando em Belo Horizonte, um campeonato que o estado de Minas fazia naquela época. Eu cheguei como vice-campeão mineiro, mas o estado de São Paulo sempre foi um estado muito forte na natação. Até hoje é o estado referência aqui, São Paulo, Rio... Minas são os estados mais fortes, mas São Paulo naquela época era bem forte a natação. Eu cheguei no primeiro campeonato, eu fiquei em 4º lugar, e o segundo campeonato paulista eu já fui medalha de bronze, nadava borboleta na época, e comecei a nadar um pouco mais o costas, que eu nado até hoje, o borboleta e o costas. E aí, desse campeonato paulista, eu fui bronze, aí depois eu fui treinando um pouquinho mais, depois fui campeão paulista, fui campeão brasileiro, fui recordista brasileiro, fui campeão e recordista brasileiro no Interfederativo, que é um campeonato de seleções do Brasil inteiro. Aí fui seleção brasileira, dei algumas etapas de Copa do Mundo. Enfim, fui medalhista em campeonato absoluto, depois um pouco mais velho, já perto dos 20 e poucos anos. E daí segui na natação profissional com alguns resultados desde jovem. Um atrás do outro, né? Um depois do outro. Que durante o ano, assim, as competições hoje, assim, a gente tem dois nacionais, tem 2 campeonatos paulistas, a gente tem regionais, que as cidades disputam, tem jogos abertos, tem campeonatos no interior, tem campeonato na capital. Então, assim, se você for colocar, tem etapas de Copa do Mundo, tem campeonato mundial de longa, campeonato mundial de curta, pan-americano.
Sul-Americano. Então, assim, tem muitos eventos durante o ano. Então, o ano é repleto de competições. Então, se você for colocar isso em um ano, você nada mais de 10 eventos. Então, isso você vai acumulando, né? Você vai acumulando resultados, títulos, enfim. Foi uma coisa bem positiva e, graças a Deus, eu tive até que bons resultados da piscina. Jander, e aí teve uma fase que você decidiu parar de nadar de maneira competitiva. Sim, foi a época um pouquinho antes da pandemia. Lógico que a gente não sabia que a pandemia ia acontecer no ano seguinte, mas meu filho nasceu em 2019, então a ideia era competir profissionalmente até 2019, porque a rotina de treino era bem pesada, eu já estava trabalhando, já estava atuando, estava dando aulas, então assim, o primeiro filho, aí lógico que ajudar a esposa, tipo a família, então eu queria mudar um pouco esse ritmo que eu tinha de competições para se dedicar à família, né? E daí eu parei, eu falei, vou dar um tempo e eu não sei quando eu volto. Na teoria, eu pensei assim na época. E fui voltar alguns anos depois. Mas voltou com tudo, né? Fala um pouquinho para nós desse seu recorde mundial. Então, esse recorde mundial, ano passado, eu competi alguns eventos e eu estava a 7 centésimos desse recorde mundial. Só que eu era uma categoria inferior, né? Eu era a categoria de 35 até 39 anos. E como eu estava perto, eu já estava treinando, eu já estava animado, eu já estava fazendo isso regularmente, porque eu acho que isso é importante, né? Você manter uma constância. O esporte, você precisa de bastante tempo, assim, para você ter um resultado. E eu sabia que isso era construído. Então, eu falei, já estou no ritmo, já estou treinando, estou me dedicando horas do meu dia, do meu trabalho para isso também, eu vou ficar mais um tempinho nadando para ver se eu consigo bater esse recorde mundial. E, de fato, deu tudo certo. Foi em Florianópolis, eu bati o recorde mundial por 5 centésimos, era de um japonês, 2021, esse recorde. E esse recorde eles vão atualizando de acordo com esses tempos batidos assim durante o ano. Todo ano eles fazem uma atualização. E qual foi a prova, especificamente? A prova foi 50 metros costas em piscina curta, na categoria 40 mais, que é 40 anos até 44 anos. Nossa, parabéns. Obrigado. Muito, muito importante, né? A gente sempre fica imaginando o que é que motiva uma pessoa por tantos anos. Qual que você acha que é a chave para conseguir se manter nesse... Ativo. Que no teu caso não é só ativo treinando, treinando, competindo e alcançando outros resultados, mais resultados, né? Qual que é o segredo do atleta para conseguir permanecer motivado durante tantos anos assim? A motivação é algo bem pessoal, né? Então, assim, eu vejo que, no meu caso, o que motivava no começo a voltar a nadar foi realmente ver meu filho crescendo, poder colocar ele dentro do esporte, ensinar, passar isso para ele. Então, isso me motivou a começar a nadar novamente, né? Voltar ao esporte. Depois, lógico que as competições é algo que me ajuda bastante, é ter uma meta, um objetivo. Isso sempre eu trabalhei como uma razão de continuar dentro de uma modalidade esportiva. E eu sei que a natação eu fiz isso por muitos anos. Então, de fato, é algo que eu tinha mais facilidade, que eu já tinha me dedicado por muitos anos, que eu já tinha alguns bons resultados durante esses anos todos. Então, assim, eu acho que é um esporte que eu poderia ter outros resultados com uma idade já avançada. Então, isso me motivou a fazer esses eventos, essas competições e chegar perto de um tempo bem próximo do que eu fazia há 20 anos atrás. E, de fato, eu estou conseguindo. Eu estou 1.3, 1.4 do meu melhor tempo da vida. Isso com 40 anos. Então, isso prova que dá para a gente ter uma performance mesmo com uma idade, assim, não tão jovem, né, como um profissional. Um profissional hoje de performance, ele tá entre 20
e 30 anos dentro da natação. São as melhores, normalmente as performances mais excepcionais, assim, dentro de um quadro olímpico, mundial. Depois dos 30, os atletas já estão em outro ritmo. Então, assim, eu já estava em outro ritmo, já tinha parado, tinha voltado. Então, assim, aí teve meu filho, enfim, isso me motivou a competir, a competição me ajuda a continuar treinando regular, isso é muito bom, entendeu? E como a gente sempre trabalhou com tempo a ser batido, eu tinha um recorde mundial como um tempo, então essa era a meta. Eu quero alcançar esse tempo, eu quero me dedicar a fazer esse tempo, e eu vou treinar. Eu sei que natação é super solitário ali, então, só que isso é uma coisa que eu fui construindo muito desde pequeno, né? Eu sempre treinei sozinho, né? Então isso me ajudou. Jander, e aí nessa linha ainda dos segredos, né? Qual que é o segredo para você conseguir bater um recorde mundial? Dentro de uma prova, por exemplo, de 50 metros, é uma prova que tem que ser, assim, perfeita, né? Você tem que sair bem, você tem que virar bem, você tem que acertar essas braçadas, enfim. Eu sabia que eu tinha que errar o mínimo possível dentro dessa prova. Então aí eu foquei nos detalhes. Uma prova que eu tinha que saber sair bem, eu tinha que fazer uma virada muito boa, eu tinha que acertar a chegada, eu tinha que estar num bom dia, eu tinha que estar com uma roupa adequada, eu tinha que estar numa piscina boa. Então, assim, são muitos fatores que vão influenciar dentro de um recorde mundial. Então, deu tudo certo, isso há duas semaninhas atrás, encaixou, fiquei bem perto do tempo do 25:48, que era o antigo recorde, fiz 25:43. Isso não é nada, 5 centésimos, é praticamente a mesma batida. E assim, eu acho que o lance do recorde mundial foi focar no que era mais importante, que eram os detalhes da prova. Quantas horas por dia de treino para chegar nessa marca, Jander? Então, hoje, já com 40 anos, né, eu não treino várias horas durante o dia, porque a gente sabe que a recuperação é muito diferente, né? Eu tenho uma vida bem regrada, mas de fato eu preciso treinar muito menos hoje para chegar nesse resultado, porque eu já tenho um lastro também, eu tenho alguns anos de prática ali dentro dessa modalidade. Só que como a recuperação é uma recuperação que leva mais horas, mais dias, eu preciso tirar um pouco o pé, eu preciso fazer um treino um pouco mais leve, cadenciar um pouco mais o esforço, os estímulos ali. Eu treino bem parecido como há 20 anos atrás, porém a quantidade é o grande segredo. O volume de treino faz toda a diferença. Hoje eu treino muito menos do que eu treinava. Cerca de 80% menos do que eu treinava há 20 anos atrás. Isso faz toda a diferença nessa idade. Isso é volume, quantas vezes por semana, quanto tempo você leva, né, investe nesse treinamento? A regularidade ainda dentro da piscina é uma coisa que a gente precisa estar sempre dentro da água para manter a sensibilidade, o contato com a água. Isso faz bastante diferença para as competições de água. Mas o tempo, entre 1 hora, 1 hora e meia, umas 5, 6 vezes por semana, um dia off total. O off realmente é para não fazer nada, para descansar, fazer outras coisas que eu acho que faz diferença também, né? E não são só treinos fortes, são treinos fortes, treinos mais técnicos, treinos pensando naquele detalhezinho fino, e eu acho que isso fez a diferença com um ano de trabalho pós-retorno. E Jander, agora falando um pouquinho da sua fase de pai, né? Recém-papai, seu filho está com 5 anos, 6 anos? 6 anos agora. Como como pai, né? Como incentivar o filho a nadar? O que você tem feito? Como é que você vê essa questão do seu filho já com essa idade seguindo os teus passos? Sim,
O Murilo, ele é um garoto que ele gosta muito de futebol. Apesar de eu nadar, ele é fanático de futebol, ele assiste futebol. E ele, assim, ele nada porque o pai dele também nada, o pai dele compete, eu levo ele nas competições, ele torce. Tem até um vídeo dele torcendo ano passado, o José Finkel, ele gritando, vai pai, vai pai. Então, assim, ele gosta. Ele também é competitivo, apesar da idade, mas eu sei que o futebol é algo que ele tem uma queda maior, o tênis ele já joga um pouquinho, ele tem uma habilidade, e natação ele sabe nadar, ele já nada o crawl, faz umas perninhas, alguma coisinha de costas, ele tá na fase 1 ali, na fase mais ou menos que eu comecei a me interessar pela natação. Eu acho que a partir do momento que ele entrar numa equipe competitiva, que ele de repente for numa competição, que ele vê o pai dele torcendo, vê os amigos, o treinamento, esse clima, eu acho que vai animá-lo a continuar seguindo os passos da natação ou qualquer outro esporte. Eu acho que o importante é ele fazer um esporte e se dedicar àquilo. Eu acho que isso faz toda a diferença na formação das pessoas. Né? E muito alinhado com o que a gente faz aqui na academia, no programa Kids, né, Jander? Porque a gente incentiva a criança até 10 anos que ela tenha um repertório motor mais rico possível. Perfeito. Que a gente quer que as crianças experimentem o circo, que elas experimentem Perfeito. A natação, o judô, né, o futebol, enfim. Porque quando a criança tem essa experiência muito rica em termos de repertório motor, ela vai acabar se encontrando e gostando e preferindo praticar algum esporte, né? Eu acho que o mais difícil, primeiro, é quando a criança não tem essa oportunidade de experimentar Perfeito. Várias coisas, ou às vezes ela tem um repertório motor tão pobre que ela não conseguiu encontrar aquilo que traz prazer, que ela vai querer, por conta própria, continuar praticando depois. Eu vejo que aqui na companhia a gente tem essa missão, né, de despertar Sim. esse interesse por várias modalidades e oferecer oportunidades de experimentação mesmo. Sim. Eu vejo que o teu filho já está também nesse caminho. Sim, você tocou num ponto muito, muito importante. Eu acho que a vivência nas modalidades esportivas faz toda a diferença na formação. Tem casos de atletas medalhistas em alguns esportes específicos que eles vivenciaram outras modalidades. Isso acontece no ambiente competitivo. O atleta veio de outra modalidade, mas ele se encontrou naquela e, de fato, aquela hoje ele se destaca, né? Isso para a parte motora, a parte psicomotora, faz toda a diferença numa idade mais avançada, né? Isso até na formação do jovem, né? Ele vivenciar, ter essa fase 1, fase 2, fase 3 até a adolescência, dentro desses esportes, tanto esportes coletivos como esportes individuais, né? Porque são coisas que acabam sendo diferentes, né? Uhum. Você saber lidar com equipe, você ter esse controle, ou individualmente você saber se comportar, ficar calmo, saber reagir a alguma ação ali do individual. Então, isso a companhia, com certeza, com essas modalidades que a companhia já presta, né, já atende as crianças, vai fazer muita diferença para quando ele for decidir um esporte específico, uhum. né, ou se dedicar mais horas àquilo, né. Então, é uma coisa que eu não tive muita experiência jovem. Eu sempre nadei e fiquei nadando, porque eu competi e já tive bons resultados. Uhum. Então, isso me ajudou, né? Eu acho que o Murilo, ele pode ter uma experiência no futebol, talvez não ganhar tantas medalhas no futebol, mas ele já joga tênis, ele nada, ele vai falar, pô, natação eu consigo ganhar uma medalhinha também, consigo ir bem, e vai chegar uma fase da vida que ele vai ter que decidir, né? Ele vai ter que escolher o que ele quer fazer, aquilo por horas ali. E assim, a criança ela vai desenvolvendo todo um conhecimento do corpo, né? Ela sabe como o corpo reage, como o corpo funciona, qual é o nível de força, de resistência que ela precisa para realizar determinadas tarefas, ela desenvolve mais equilíbrio.
E, em última instância, tudo isso resulta em mais sinapses nervosas, né, dentro do cérebro, que permitem, inclusive, um desempenho escolar melhor. Isso está bem comprovado, né? Então, essa tarefa que a gente tem enquanto profissional de educação física, de trazer as crianças para atividade física, em última instância, está construindo um cérebro mais eficaz também, mais eficiente, né, mais rápido, enfim. É um aspecto bem, bem interessante, me chamou a atenção você contar desse histórico e dele já praticando várias modalidades, né? Isso da parte psico também, motora e atrelado à educação, chama atenção. E até alguns países, não sei se é na Holanda, na Suécia, eles têm um programa que você faz uma atividade física na escola antes de começar o período escolar. Porque isso, a parte cerebral, né, esse estímulo do teu cérebro com atividade física vai te ajudar na tarefa escolar. Você aumenta a oxigenação do cérebro, né? Então do corpo como um todo e cérebro também. Hoje a gente sabe também que... A criança chega com sono, ela acorda, né? Ela às vezes muito cedo à escola, né? Então a criança chega um pouco desacordada, ou não desacordada, mas ela já chega com um nível de atenção ainda não tão alto, então o esporte vai estimular isso daí de uma maneira mais efetiva, para ela ter um rendimento na hora que ela precisar pensar um pouco mais, de raciocínio, enfim. Acho que isso faz muita diferença na escola, com certeza. Janeiro, vamos falar um pouquinho agora da tua rotina como professor de natação, técnico, né, que não deixa de ser, né, em diferentes níveis, mas enfim. Na tua opinião, qual que é o principal desafio do professor de natação no dia a dia? O professor de natação é algo assim que você pensa, eu já sei nadar, eu preciso só cumprir aquela piscina. Eu nado crawl, então eu já não vou morrer afogado. Então, na teoria, o professor de natação tem uma tarefa difícil, porque os estilos, né, a parte técnica, isso tudo se constrói, isso tudo precisa ser trabalhado, precisa ser corrigido. Então, a nossa função é chegar nessa parte que também não é tão legal, né? Você precisa melhorar isso, precisa ajustar isso, precisa corrigir aquilo, precisa melhorar os outros estilos, porque você melhorando o outro estilo, você vai nadar melhor o crawl, você tem mais facilidade. Isso tudo vai puxando, né? Uma coisa vai puxando a outra. E então, o nosso papel como professor, além de ensinar, é mostrar para ele que a natação e as outras coisas que envolvem a natação, né? Que é as correções, né, a parte técnica, a parte chata ali, as pernas, isso tudo vai ajudar ele a desenvolver o esporte, né? Ou seja, é difícil de convencer um aluno, principalmente adulto, de fazer os educativos, de maneira geral? É difícil, mas hoje assim, a gente tem uma gama de educativos bem grandes, assim, certo? E de fato você não precisa fazer todos, mas você tem que pegar o educativo que realmente vai fazer aquela função para aquele aluno específico, mas também que ele tenha uma afinidade, que ele goste. E aquele educativo vai estar quase sempre num treinamento dele diário. E ele vai fazer. Agora, se você colocar um educativo que não tem muito a ver com o estilo que ele nada, ou a prova que ele faz, isso vai desmotivá-lo, né? Isso não vai fazer com que ele, eu não quero fazer, não gosto tanto. Enfim, eu acho que como tudo na vida tem coisas que a gente não gosta e a gente precisa fazer. E dentro da piscina é a mesma coisa. Tem algumas coisas que ele não vai gostar, mas de fato isso vai evoluir. Vai fazer com que ele evolua, né? Dentro da piscina, dentro da parte técnica. Isso é importante a gente tentar passar isso para ele. Sim. Mostrar isso para ele. Eu vejo como talvez o maior desafio, o próprio nado borboleta, né, Jander? É muito difícil, né? Como aprendizado, a quantidade de detalhes, como você disse, né, que a gente precisa dominar para conseguir nadar, fazer o nado borboleta, é uma coisa assim incrível, né? Sim, o bobo, assim, as pessoas não gostam de nadar o bobo porque o bobo cansa bastante. Então as pessoas começam por aí, cansa muito, eu vou crawl, respiro mais, eu vou costa porque eu estou respirando. Então, assim, o bobo já tem uma certa dificuldade pelo cansaço que ele exerce, você usa os dois braços, 2 pernas ao mesmo tempo, então exige muito do corpo.
Mas, de fato, para você ensinar, se você começar com uma boa propulsão de pernas, sabe? A própria ondulação do corpo. Se você movimentar bem o corpo. Não é uma movimentação tão natural, né? Não é tão natural. Mas eu vejo, por exemplo, alguns gestos motores também fora são bem difíceis de executar, uma dança coordenada. Sim. Você pode pensar assim, eu, por exemplo, nado borboleta e nado costas. Eu devo ter uma habilidade extrema. Mas na dança, eu não sou um cara habilidoso. Eu não tenho essa ginga toda fora da água, por exemplo, entendeu? Eu tenho um bom movimento de quadril, eu solto bem o corpo como um todo dentro da água, uma fluidez, assim, legal dentro da piscina, só que fora não tenho nenhuma. Então, às vezes dentro da piscina é mais um ajuste ali, uma postura e aquela vontade de querer evoluir ali dentro do nado, sabe? Sim. De querer aprender o borboleta, fazer esse borboleta desenvolver mais, nadar mais rápido, aprender as respirações. Eu acho que é bem possível, Mas falando do nado borboleta, não em performance do nado borboleta, que daí já entra em outro... Mais difícil ainda. Outro patamar, né? Jander, tem uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, que sempre aparecem mensagens assim muito interessantes. A gente tem o Brasil no pódio como 5º país mais sedentário do mundo. Né? Isso já era ruim antes da pandemia, piorou depois da pandemia. Então eu gosto de perguntar, né, para todos os convidados que vêm, assim, uma vez que as pessoas sabem da importância da atividade física, como fazer para que elas deem o primeiro passo? Porque quase todo mundo que a gente conversa na nossa profissão, né, como profissional de educação física, eu preciso fazer, eu preciso treinar, eu preciso começar. Mas às vezes passam-se anos e a pessoa não dá esse primeiro passo, ela não começa a treinar. Então a minha pergunta para o Jander é: de que maneira que você motiva essas pessoas? O que você teria para dizer para essa pessoa que está aí em casa, que sabe que é importante fazer atividade física, mas permanece sedentária? O que você diria para essa pessoa para motivá-la a começar e dar esse primeiro passo hoje? Então, a educação física todos sabem que é muito importante para a saúde. Porém, esse primeiro passo, às vezes, é um pouco difícil para muitas pessoas, né? Somente aqui no Brasil. Mas o que eu falo é que a atividade física tem que ser igual você se alimenta, igual você vai ao trabalho. Você não precisa trabalhar para você colocar comida em casa, para você colocar o teu filho numa boa escola, para você dar uma boa educação, para você, enfim, realizar seus desejos. A educação física você tem que ser encarada de uma maneira assim. Eu tenho que fazer atividade física, tem que ser algo obrigatório na minha vida, porque a saúde é algo muito importante. Sem a nossa saúde, a gente não vai trabalhar, a gente não vai conseguir ajudar dentro da nossa casa, em vários aspectos, a gente não vai ter uma boa destreza, locomoção, desenvolver ali, de repente, alguma atividade com a tua família, com o teu filho. Então, eu vejo a atividade física como algo que você precisa fazer obrigatoriamente durante o teu dia. Você tem que dedicar ali meia hora, 40 minutos, 1 hora do teu dia para atividade física. Você não fica, às vezes, horas no celular, no computador, fazendo algo aleatório, vendo um filme, assistindo televisão. Pega esse tempo que você tem, que é ali 30 minutos, vai fazer uma caminhada, vai fazer um alongamento, vai se mexer, vai nadar, vai jogar bola com teu filho, vai jogar tênis, vai correr, vai espairecer, vai sentar no parque, vai respirar um pouco. Isso tudo vai ajudar muito você, além de ter uma boa saúde, a desenvolver as suas outras atividades durante o dia. Então, a atividade física, ela vai te ajudar também no teu trabalho, ela vai te ajudar no curso que você está fazendo, na tua escola, vai ajudar a você a ter uma, como eu posso dizer, com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido.
ter uma calma, ter uma tranquilidade, trazer aquele ambiente mais agradável, porque a atividade física fomenta muitos processos fisiológicos durante o corpo, né? Dentro do nosso corpo. Isso tudo ajuda você durante o teu dia. Então, a disposição, né? Você, enfim... melhora tudo. Melhora tudo. Melhora São o humor, muitos a aspectos positivos. a força, a resistência, vem É. pacote completo. Sim. Jander, muito obrigada por ter vindo no nosso podcast hoje. Parabéns novamente pelo teu recorde mundial. E fica aí a possibilidade de uma última mensagem. O que você gostaria de passar aí para os nossos alunos, parceiros, os nossos espectadores, aí, as pessoas que assistem o nosso podcast? Eu gostaria de passar que nunca é tarde para você começar a praticar um esporte. Eu acho que, dependente da idade, a performance é algo que você pode ir trabalhando no decorrer da iniciação. Mas o esporte você pode praticar com qualquer idade. Eu, com 40 anos, estou nadando, tentando bater recorde mundial, enfim. E eu acho que isso é muito válido. E dentro da academia, as atividades que a academia te oferece, né? Então, a musculação é super importante para a parte de força cognitiva, enfim. Eu acho que isso vai ajudá-los em muito durante a sua vida. Obrigada, Jander. E vamos ficando por aqui hoje. Se você ainda não curtiu o nosso canal, não esquece de clicar aqui para receber sempre os nossos conteúdos. E na próxima semana temos mais entrevistas por aqui.